today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos voltar aqui para a nossa segunda videoaula, tá? Nessa segunda videoaula eu quero resolver com vocês mais 5 exercícios, belezinha? Ainda sobre a segunda lei de Newton. O primeiro exercício que eu quero resolver nessa segunda parte é esse aqui, ó. Imagine que em um bloco de massa 100 kg, localizado em uma superfície horizontal sem atrito, atuem duas forças, uma na horizontal de valor 3 newtons e outra perpendicular à superfície de valor 4 newtons. Se no momento em que essas forças começaram a atuar no bloco, este estava com uma velocidade de 2 metros por segundo, após 10 segundos de atuação das forças mencionadas anteriormente, a velocidade do bloco em metros por segundo será de... Então o que o exercício quer saber? Ele quer saber qual vai ser a velocidade do corpo após a atuação dessas duas forças perpendiculares atuando sobre o corpo, sabendo que o corpo tinha anteriormente uma velocidade inicial de 2 metros por segundo, que atua depois de 10 segundos de atuação dessas forças, qual vai ser a velocidade. Então esse cara, o que ele quer fazer? Ele quer calcular a velocidade do corpo, beleza? Então, ou seja, ele quer calcular a velocidade do corpo no final desses 10 segundos. E ele falou o seguinte, que a velocidade inicial do corpo é de 2 metros por segundo. Beleza? E que essas forças atuam durante um intervalo de tempo de 10 segundos. Beleza? E falou que o corpo tem uma massa de 100 quilogramas. Então, para a gente poder calcular essa velocidade, eu vou ter que usar a equação da aceleração. Então, para calcular a aceleração, a velocidade eu vou fazer A é igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, A é igual a V menos V0 sobre ΔT. Eu tenho a velocidade inicial, tenho a variação de tempo, mas eu não tenho nem a aceleração e nem a velocidade, que é o que eu quero calcular. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a aceleração. Para calcular a aceleração, eu vou fazer força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Eu tenho a força, eu não tenho a força diretamente, tenho a massa, falta a aceleração. Então o que eu vou fazer? Vou calcular primeiro então a força. Então vou calcular a força agora. A força é o seguinte, ó, você tem aqui o ponto, o corpo que está se movimentando. Aqui para cima você tem uma força que vale 3 newtons. E aqui na horizontal, perpendicular a ela, você tem uma força que vale 4 newtons. Então a sua força resultante, ela pode ser determinada pelo Teorema de Pitágoras. Beleza? Então ela vai ser determinada pelo Teorema de Pitágoras. Então está aqui a sua força resultante. Então a força resultante, ela vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então a força resultante, ela vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16. Então a minha força resultante, ela vai ser igual a raiz de 25. Então a resultante dessas duas forças que atuam sobre o corpo, ela vale quanto? 5 newtons. Beleza? Então, ou seja, agora eu achei a força, eu posso calcular então a minha aceleração. Então, ou seja, força não é igual a massa vezes aceleração, então vai ficar 5, que é igual a 100 vezes A. Então a aceleração vai ser igual a quanto? Vai ser a 5 dividido por 100. 5 dividido por 100 dá 0,05 metros por segundo ao quadrado. Agora eu calculei a aceleração, agora eu vou jogar na equação da aceleração para me calcular a velocidade final. Então, ou seja, 0,05 é igual a V menos a velocidade inicial, que é 2, sobre a variação de tempo, que é 10. Multiplica cruzado, vai ficar V menos 2 é igual a 10 vezes 0,5, dá 0,5. Beleza? Dá 0,5. Então, V vai ser igual a 0,5 mais 2. Então, V é igual a quanto? A 2,5 metros por segundo. Então, essa é a nossa resposta. Então, ou seja, só pode ser letra A. Belezinha? Certo?
Então esse é o nosso primeiro exercício dessa segunda parte. O segundo exercício. O segundo exercício fala o seguinte, ó. Um foguete de massa igual a 65 toneladas possui motores que imprimem uma força resultante máxima de 910 kN. Desconsiderando a variação na massa do foguete, qual é a máxima aceleração do foguete? Então, ou seja, qual que é a aceleração que esse foguete vai ter? É isso que ele quer saber. Beleza? Falou que a massa do foguete é de 65 toneladas, ou seja, é de 65 mil quilogramas. Beleza? Então, ou seja, e a força que atua sobre ele é de 910 kilonewtons. Então, para a gente calcular essa aceleração, eu vou fazer força é igual a massa vezes aceleração. Vou colocar isso aqui, vou te trocar o K por uma potência de 10, então vai ficar 910 vezes 10 à terceira é igual a 65 vezes 10 à terceira quilogramas vezes a aceleração. O que eu posso fazer? Corto 10 à terceira com 10 à terceira. Então, A vai ser igual a 910 dividido por 65. Então, a minha aceleração vai ser igual a quanto? 910 dividido por 65 dá 14 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta, letra E. Belezinha? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Nosso terceiro exercício. O terceiro exercício fala o seguinte, ó. Certo carro nacional demora 30 segundos para acelerar de 0 a 108 km por hora. Supondo a sua massa de 1.200 kg, o módulo da força resultante que atua no veículo durante esse intervalo de tempo é em newtons, igual a... Então, a mesma coisa, eu vou coletar os dados do problema, beleza? Então, ou seja, o carro ele vai sofrer uma variação de tempo de 30 segundos, beleza? Nesses 30 segundos, a velocidade dele varia 108 km por hora, que já colocando no sistema internacional, divide por 3,6, dá 30 metros por segundo. O exercício falou que a massa do carro é de 1.200 quilogramas, certo? Então, ou seja, ele quer saber durante esse intervalo de tempo qual que é a força, qual que é a aceleração que atua sobre o carro, beleza? Então, supondo a massa do carro, ou seja, supondo sua massa igual a 1.200, o módulo da força resultante que atua no veículo é igual a, em newtons, ou seja, ele quer saber quanto que vale a força que atua sobre o objeto. Beleza? Então, para calcular a força, a gente tem que fazer o quê? Para calcular a força. Força é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho a massa, que é 1.200, mas não tenho a aceleração. Então, vou calcular a aceleração. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração é igual a quanto? Quanto que vale a variação de velocidade? 30. Quanto que vale a variação de tempo? 30. Então, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a força resultante que atua sobre ele vai ser igual a quanto? Força é igual a 1.200 vezes a aceleração, que é 1. Então, a força é igual a 1.200 newtons. Então, essa é a nossa resposta. Então, a alternativa correta, letra B. Beleza? Certo? Vamos continuar agora. Vamos fazer o nosso quarto exercício. O quarto exercício fala o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Quarto exercício. Um automóvel de 800 kg de massa desenvolve uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado quando submetido a um conjunto de forças resultantes F. A esse automóvel atrelamos um reboque de massa 200 kg. Nesse caso, se mantido o mesmo conjunto de forças anteriormente citado, qual a nova aceleração do automóvel? Então a gente tem duas situações aqui. A gente vai fazer os cálculos levando em consideração duas situações.
primeiro com o automóvel sem o reboque e depois com o automóvel com o reboque. Beleza? Então vamos, ou seja, primeira coisa. Primeiro, sem o reboque. Primeira situação. Então esse automóvel ele tem uma massa de 800 kg, beleza? E uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, quando esse carro está sem o reboque, a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a quanto? Aí a gente vai fazer. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, força vai ser igual a 800 vezes A. Então, a força vai ser igual a quanto? 1.600 newtons. Então, esse é o conjunto de forças que atuam sobre o carro. O exercício falou o seguinte, então, beleza, se eu manter esse mesmo conjunto de forças e colocar um reboque de 200 kg, qual vai ser a aceleração que esse carro vai ter? Então, numa segunda situação agora, eu vou ter uma massa que é de quanto? De 1.000 kg, que é a massa do automóvel mais a massa do reboque, beleza? Agora eu tenho uma força que atua sobre ele, que é de 1.600 newtons, que o exercício falou que é para manter as mesmas forças, e pediu para a gente calcular então a aceleração. Então, para calcular a aceleração, eu vou fazer força é igual a massa vezes aceleração. Então, ou seja, 1.600 é igual a 1.000 vezes A. Então, a aceleração vai ser igual a quanto? Corto o zero aqui para facilitar. 16 dividido por 10, 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Então, só pode ser letra B. Esse é o nosso quarto exercício. Belezinha? Último exercício, para a gente fechar essa segunda lei de Newton. O último exercício fala o seguinte, ó. Uma pedra de 2 kg está deslizando a 5 metros por segundo da esquerda para a direita, sobre uma superfície horizontal sem atrito, quando é repentinamente atingida por um objeto que exerce uma grande força horizontal sobre ela, na mesma direção e sentido da velocidade, por um curto intervalo de tempo. O gráfico a seguir representa o módulo dessa força em função do tempo. Imediatamente após a força cessar, o módulo da velocidade da pedra vale, então, ou seja, ele quer saber qual que é a velocidade da pedra depois desse objeto ter sido atingido. Então, o que o exercício falou? Falou o seguinte, ó, que eu tinha um determinado objeto que estava andando numa superfície horizontal, beleza? Estava andando aqui bonitinho, e ele tinha uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, beleza? E esse objeto tinha uma massa de 2 kg. Aí ele falou o seguinte, se uma força atinge esse objeto na mesma direção e mesmo sentido da velocidade, qual vai ser o módulo da velocidade que esse objeto vai ter? Então, ou seja, ele quer calcular qual que é a velocidade do objeto após a aplicação dessa força. E de acordo com o gráfico, essa força ela vale quanto? 4 kN. Então, ou seja, você tem um objeto, eu quero calcular a velocidade de um objeto que inicialmente está se movimentando com a velocidade de 5 metros por segundo. Beleza? Tá? E ele falou que sobre esse objeto vai atuar uma força de 4.000 newtons, que é 4 kN, na mesma direção e sentido do movimento desse objeto. Beleza? E essa força ela vai atuar durante um intervalo de tempo, durante uma variação de tempo de 1 segundo. Está aqui no gráfico. Tá? Esquece esse M aqui, não tem esse M não. Beleza? Então, ou seja, a força ela vai atuar durante um intervalo de tempo de 1 segundo. Beleza? Tá? Essa é a variação de tempo de atuação da força. Tranquilo? E pede para você calcular a velocidade. Então, a gente sabe que para calcular a velocidade, quando eu tenho uma variação de velocidade, por exemplo, eu posso usar a equação da aceleração. Então, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração é igual a V menos VO sobre ΔT. Eu tenho a velocidade inicial, tenho a variação de tempo, mas eu não tenho a aceleração e nem a velocidade. Então, eu vou calcular primeiro a aceleração. Então, para calcular a aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração.
A força que atua sobre o objeto é de 4.000 newtons. Esse objeto ele tem uma massa de 2 kg, o exercício me falou. Qual que vai ser, então, a aceleração que esse objeto vai ficar submetido? Então, a aceleração que ele vai ter vai ser de 2.000 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração dele. Então, se a aceleração dele é de 2.000, o que é igual à velocidade, que eu vou calcular, menos 5 sobre a variação de tempo. A variação de tempo é de 1 milissegundo. É 1 milissegundo. 1 milissegundo é igual a 0,001. Beleza? Então, multipliquei isso aqui cruzado, então vai ficar V menos 5 é igual a 2.000 vezes 0,01 é igual a 2. Então, V é igual a 2 mais 5. Então, V é igual a 7 metros por segundo. Então, no final desse processo, quando a força atuar sobre ele, a velocidade que ele vai ter é de 7 metros por segundo. Então, a alternativa correta só pode ser letra C. Beleza? Então, esses foram os nossos 5 últimos exercícios relacionados à segunda lei de Newton. Belezinha? Então, um abração, estuda e fica com Deus. Até mais. Tchau.